Capítulo 9. Antonieta. Creio que a história desta mulher fará bem a você. O episódio da surra deixou marcas profundas na pele e no coração de Caroline. Nos 2 dias que se seguiram não falou com ninguém. E o pouco que comeu foi devido às muitas insistências de Dinamene, às quais ela atendia apenas para poder voltar a ficar sozinha. Também não deixou seu quarto. Não queria correr o risco de encontrar seu pai, tanto por intolerância quanto por uma boa pitada de medo. Em seus braços havia as marcas vermelhas dos apertões, que a seguraram contra a parede, além de algumas rodelas roxas por causa dos murros. A face direita ainda não perdera a vermelhidão do tapa que levou. E o coração por dentro sangrava com a ferida reaberta. Estava exausta daquilo. Tudo o que queria era a distância do seu pai, sem saber que era justamente num lugar distante dali que uma pessoa andava bastante inquieta. Elizabeth não sabia por quê, mas havia 2 ou 3 dias que andava de um lado para o outro aflita, roendo as unhas. Quer parar com isso? Resmungou o marido, irritado com aquela nova mania. Perdoe-me, meu querido, é que ando tão nervosa. Mulheres, faça algo útil em vez de ficar aí, se lamentando apenas. Traga-me um pouco de água. Em momentos como este, ela abria um largo sorriso que ele sequer via, tampouco retribuía, e corria para buscar qualquer que fosse o seu pedido. Fez questão de dispensar a empregada pessoal. Tinha gosto em servir o marido, quantas vezes ele precisasse. Hoje, no entanto, seu sorriso não fora tão legítimo, e seu ânimo parecia abalado. Encheu um grande copo de louça e caminhou de volta ao marido com distração, tanta que, ao chegar diante da poltrona onde ele lia, tropeçou no tapete e despejou metade do líquido sobre as calças dele. Mulher, parece que não presta atenção. Levantou-se irritado. Jean, 1000 perdões. Já saía para buscar um pano seco, mas ele garantiu não ser necessário. Vou trocar, está encharcada. Quer que eu seque para Já disse que não precisa. Subiu a escada irritado. Neste momento, Elizabeth sentiu uma grande falta de ar e se jogou no sofá, com as 2 mãos apertando o peito. O marido correu de volta e agachou-se sobre ela. Elizabeth, o que acontece? Jean, estou tão angustiada, tão preocupada. Segurou o colarinho dele, mirando-o com súplica. Vamos visitar meus pais amanhã? Será sábado, sei que estará disponível. Ora, pare com essas besteiras. Levantando-se, deixou a mão dela no ar. Pois se está tão angustiada, escreva para eles. É uma ideia, uma boa ideia. Passou por ele com a cabeça baixa em direção ao quarto. Foi quando bateram à porta e ela observou enquanto o criado atendia. Alegrou-se ao avistar o entregador da sua antiga casa. Meu bem, veja. Correu até a entrada contente. É uma carta de casa. Correu de volta para o sofá quebrando o lacre de cera e correndo os olhos pelo papel em busca de qualquer frase em destaque. Nada urgente, suspirou. Sente-se aqui, querido, venha ler comigo. Jean se acomodou ao lado dela no sofá e leram, silenciosamente, as linhas escritas por Antonelli, datadas de 2 dias antes. Querida Elizabeth, que falta faz a sua presença aqui em nossa casa. Caroline e eu estávamos conversando sobre você dia desses. Estamos ansiosas por revê-la. O seu pai também. Elizabeth baixou o papel pensativa. Havia algo de estranho na maneira como a mãe mencionara o marido, mas logo retomou a leitura. Estamos todos bem, com a graça de Deus. E você, minha filha? Sim, você se tornou mulher. Agora tem o seu lar, seu marido para amar, e posteriormente terá seus herdeiros.
Nunca se esqueça de agradecer, minha querida. Jean é um homem bom e honesto e sei que a respeita. Creio que nos veremos em breve. Seu pai está organizando uma ocasião para a próxima sexta-feira e vocês certamente serão chamados. Acho cedo para dizer, mas seu pai faz questão que eu antecipe. Ele anunciará o noivado da sua irmã, porém não será com Philip, e sim com um homem que não conhecemos. Melhor conversarmos sobre isso pessoalmente. De qualquer maneira, receberá o aviso do seu pai, com o convite da festa. Estamos sempre pensando em você. Ore por nós, sua mãe, Antonelli. Pode respirar aliviada, Elizabeth, disse o marido passando a mão pelas costas dela. Nenhuma má notícia. Mas a fronte dela ainda estava muito tensa. Esse noivado repentino, murmurou. Não se lembra da maneira como Caroline reagiu quando meu pai anunciou o casamento entre ela e Philip? Como não? Recordou-se com amargura. Meu amor, segurou suas mãos buscando apoio. Philip é um grande amigo há anos. Se ela reagiu daquela maneira em relação a ele, como deve estar agora? Sentiu os olhos inundarem. Ah, a pobrezinha deve estar arrasada. Ele balançou a cabeça acompanhando o raciocínio da esposa. Meu pai, de certo, a está obrigando a aceitar isso. Acalme-se, querida. Quem sabe ela está feliz. Não, Jean, não está. Atirou-se nos braços dele apavorada. Meu coração de irmã me diz que Caroline não está nada feliz. Havia uma hora inteira que o barão mandara chamar o mensageiro. Antonelli, vendo-o ralhar com os guardas, informou que o rapaz ainda estava em serviço da entrega da carta a Elizabeth. Pois tratem de me avisar assim que ele chegar. Tenho trabalho para ele. Sim, senhor, respondeu um dos homens retirando-se em seguida. Antonelli se aproximou perguntando que trabalho seria aquele. Ora, mulher, estufou o peito orgulhoso. A entrega dos convites para a grande festa do noivado de Caroline. Antonelli olhou para o chão, deixando escapar um suspiro impaciente. Insiste nisso, Enésio. Não haveria melhor ideia. Demétrio é um homem rico, poderoso, temperamental, sedutor, completou sensata. É nas garras desse tipo de homem que quer a sua filha. E mais, Elizabeth acabou de se casar. Foi uma linda festa. Vamos esperar um pouco. Ainda há tempo de repensar esta ideia. Não volto atrás, respondeu conclusivo. E Caroline sabe que não poderá discordar. Não enxerga que ela está infeliz. Ele encarou a esposa, incrédulo. E o que sugere? Que ela escolha o marido? Começou a rir com deboche. Antonella, entretanto, não se rendeu. Poderíamos procurar saber o que ela pensa sobre o assunto. É claro que não. A decisão é minha. Já está... Ele emudeceu. Algum pensamento lhe trouxe uma alteração súbita no olhar. Raciocinou por alguns momentos, então voltou ao olhar para a esposa. Está bem, vamos falar com ela. Caroline estava sentada sobre sua cama, abraçada a uma grande almofada. Murmurou qualquer coisa quando ouviu baterem à porta. Caroline, meu bem, anunciou-se a sua mãe. A menina recuou ao ver o pai. O que ele está fazendo aqui? Calma, minha filha, disse Antonelli com a voz firme. Só queremos conversar com você. Todos se sentaram. Caroline continuava incomodada com aquela presença, evitando olhá-lo. Comece, Enésio, encorajou a esposa com uma expressão esperançosa. Enésio limpou a garganta procurando palavras. Sua mãe sugeriu que conversássemos sobre o seu noivado com Demétrio. Eu não quero este noivado, adiantou-se. O pai saboreava aquela resistência com uma expressão satisfeita.
Decidamos então se a festa desta sexta-feira será uma mera ocasião para a sociedade ou, de fato, o anúncio definitivo do seu noivado. Inspirou o ar com força antes de continuar. Sabe, Caroline, você é uma garota que pensa que só será feliz quando não tiver ninguém lhe dizendo o que fazer ou para onde ir. Estou errado? Ela se surpreendeu ao ouvir aquilo. Eram as aspirações mais íntimas do seu coração. É por isso que vim aqui hoje, para lhe dar opções. Lambeu os lábios meticuloso. Quero saber se você deseja adotar esta independência em sua vida. Se disser que sim, eu lhe darei toda a liberdade que tanto quer. Os olhos da menina brilharam. Antes que se manifestasse, ele revelou o outro lado da história. Porém, levantou-se daquela maneira que tanto a irritava. Eu pensaria bem se fosse você. Caso decida que sua vida permaneça como sempre foi, estará sujeita a acatar todas as minhas ordens e decisões, sem argumentar. Do contrário, se quiser mesmo ser independente, o será em totalidade. Isso quer dizer que tudo o que eu possuo, como as roupas que veste, a cama onde dorme, já não serão mais do seu usufruto. Obviamente, o meu ouro também não. Antonelli não estava gostando do rumo daquela conversa. Sentiu-se culpada. Devia saber que ele não teria aceitado dialogar com a filha se não esperasse sair em vantagem. Eu sabia que suas intenções não eram boas, murmurou Caroline decepcionada. Ora, regalou os olhos incrédulo. Estou lhe dando a oportunidade de escolher o que é melhor para si mesma, sem forçá-la a nenhuma das opções. Não sou um bom pai? Mas como conseguirei dinheiro? Ah, ele exclamou longamente. Esta é outra questão. Para quem queria tanto ser independente, é estranho não saber que liberdade implica em correr atrás das próprias necessidades. Acontece que não pretendo explorar ninguém, resmungou com os dentes cerrados. Caso contrário, seria bem fácil, não concorda? As sobrancelhas do barão baixaram e a tensão aumentou entre os dois. Antonelli, com a voz alta, interferiu. Marido, não seria melhor? Esta é a oportunidade que ela sempre quis, interrompeu-a definitivo. Vamos ver se saberá aproveitar. O que me diz, Caroline? A menina pôs as duas mãos na testa inconformada. Devia haver um meio de se aproveitar daquelas condições, mas eram tão extremas. Ou ela se submetia completamente às decisões do pai por toda a vida, ou se marginalizava. Tudo o que eu queria era poder decidir o que é melhor para mim, explicou com a voz fraca. Será que o senhor não tem um coração, uma consciência que lhe diga o quanto está sendo cruel traçando rumos na minha vida e que não me farão feliz? Já apresentei minhas propostas, fora a resposta, nada que você disser vai. Ora, por favor, levantou-se exasperada, não quero abandonar nada, só quero poder ser influente no que diz respeito à minha própria vida. Está escolhendo a liberdade? Não, quero dizer, está se contradizendo. Quase ria diante do pânico da filha. Antonelli saboreou novamente a sensação de culpa, embora sua intenção fosse conseguir o contrário do que aquela conversa se tornou. Não tenho todo o dia, Caroline. Ela suspirou. Após um longo silêncio, trêmula de raiva, respondeu: faça o que quiser de mim. Ora, que surpresa! Jurava que decidiria o contrário, riu. Vamos descer, Antonelli. Tenho mais alguns convites a providenciar. Caroline correu até ele e se ajoelhou agarrando-lhe as vestes. Ao menos case-me com Philip, implorou. Enésio olhou para ela novamente com as sobrancelhas franzidas.
Corando, Caroline tornou a ficar em pé. É que... Abri um leve sorriso. Sei que posso vir a amá-lo como uma esposa deve amar um marido, ao contrário deste outro. Baixou a cabeça, ainda envergonhada pelo que ela era praticamente forçada a admitir. Nossa filha está certa, Enésio, ajudou Antonelli. O Duque é amigo da família há anos. E Philip parece ser realmente o homem mais conveniente para nossa filha. Mulher, você há de concordar que a maneira como Caroline se recusou ao noivado... Papai, se houvesse uma maneira de eu voltar atrás... Os olhos dela suplicavam na direção do coração gelado do barão. Antonelli o encorajava a acatar. Eu só fiquei assustada naquele dia, justificou-se. Foi tão de repente. Temos que concordar com ela, reforçou a mãe. Aquilo foi, sim, um grande ato de rebeldia da sua parte, bradou definitivo. As duas ainda o olhavam com uma insistência oculta nas frontes. O barão parecia inflexível. Minha decisão permanece. Há de se casar com Demétrio. Não, exclamou aflita. Papai, aquele homem... O acordo, lembrou-a, está sujeito às minhas decisões, sem interferência. Dirigiu-se à porta totalmente alheio ao medo que assombrava sua pequena. Caroline nada sabia sobre aquele com quem viria dividir seus lençóis, e a impressão que ele lhe deixara fora asquerosa. Sentiu os olhos inundarem. Sua mãe olhava para trás, cheia de pena da garota, mas sem poder algum sobre a decisão do esposo. Num último ato desesperado, enquanto ainda restava uma fresta aberta da porta, pela qual seus pais saíam, Caroline gritou: Philip me desonrou. Tapou a boca, apavorada. A fresta na porta permaneceu, por alguns momentos, até voltar a se abrir, revelando um barão muito aturdido. O que disse? É isso, soluçou. Ele tirou minha honra. Ah, não gosto de me lembrar desse dia. É por isso que prefiro me casar com ele. Não posso me casar com um homem já tendo sido tocada por outro. Atirou-se em seu colchão e forçou um choro desesperado, enquanto mantinha os ouvidos atentos à reação dos pais. Sentia os baques do coração acelerado, sem saber se comemorava ou abominava aquela ideia mentirosa. Enésio, não permitirei que Caroline se case com outro homem nessas condições. Afirmou Antonelli, rígida. Conhece as histórias. Que histórias, mulher? Uma mulher desonrada, se noivada com outro homem, traz maldições. Há casos das inúmeras que morreram misteriosamente, no 14º dia após a cerimônia. As que enlouqueceram. Coisas horríveis começam a acontecer para a família e a reputação de toda a sua geração, de todo o seu sobrenome, acabam destruídas. Ao ouvir a palavra reputação, Enésio pareceu ajeitar-se temeroso. Estava perdido no meio de tanta informação. Antonelli colocou as duas mãos no rosto chorosa e se debruçou ao lado da filha abraçando-a. Não podemos nos submeter a isso. Nossa filha, nossa honra, nosso brasão. Estas terras nas mãos dos malditos. O barão encarava as paredes absorto. Então, o rosto contorcido de Antonelli encontrou o de Caroline e se modificou num sorriso de cumplicidade. Caroline, chamou o pai ainda em choque. Como foi que... Por favor, não me obrigue a me lembrar. Enterrou novamente o rosto contra o colchão. Os passos fortes do seu pai ecoaram no chão de madeira e ele a ergueu pelos cabelos. Diga! Surpresa e amedrontada, ela começou a inventar com a voz trêmula. Foi na noite do casamento.
O barão a soltou, prestando mais atenção. Explique tudo. Estavam todos tão distraídos com a festa que sequer ouviram meus gritos. Ele me levou a um lugar escuro, havia árvores, ó Deus. Mas como você pôde deixar, Caroline? Ele é muito mais forte que eu, choramingou. Tentei resistir, mas foi em vão. Foi por isso que saí correndo, quando o senhor disse que eu me casaria com ele. Eu estava amedrontada. E agora diz que gosta deste rapazinho? Apenas tentei poupá-los disso. Inésio bufou, cruzando os braços. Antonelli se aproximou dele, aproveitando o raro instante de vulnerabilidade do marido. Será melhor para todos se... Eu sei o que é melhor. Caroline não se casará com Demétrio, nem com Filipe, nem com ninguém. Mande o escrivão refazer os convites da festa, não anunciarei noivado algum. Ela baixou os ombros aliviada. A sensação, no entanto, não durou muito tempo. Anunciarei, por outro lado, a partida de Caroline para o convento. Convento? Espantou-se. Exato, concluiu sem olhar para nenhuma das duas. Sua alma precisa ser limpa. Além disso, após todos os escândalos que já me rendeu, sei que a sociedade aprovará minha atitude. Mas papai, ou acaso está mentindo para mim? Encarou-a tão ameaçadoramente que quase arrancou sua voz. Ela baixou a cabeça. Ótimo! Estufou o peito. Quanto àquele rapazinho, meus homens darão jeito nele. Não! Caroline se atirou ao pai, segurando o seu braço. Derrubava lágrimas, agora verdadeiras em visível contradição. Enésio! Antonelli tentou contido. E a maldição? Nós não podemos... Dane-se a maldição, berrou. A alma de Caroline será salva e nossa honra também. Meus capangas irão atrás do infeliz, vão lhe dar uma boa surra. Depois disso, se ele ainda viver, há de passar o resto dos dias na prisão. Saiu bruscamente, deixando para trás uma filha em prantos e uma esposa apavorada. Mamãe, chamou sem forças, o que foi que eu fiz? Antonelli se aproximou dela e abraçou. Agora está tudo muito pior. Lamentou. O que será de Philip? Ele será incriminado por algo que não cometeu e a culpa é minha. Calma, minha filha, sei que encontraremos um jeito. Caroline olhou para o chão sem esperanças. Sabia que a única solução existente estava em suas mãos. Respirou profundamente e se levantou determinada. Filha, aonde vai? Vou desmentir tudo ao papai, decidiu. Não importa o que me acontecerá, mas Filipe não sofrerá nenhuma consequência por um erro meu. Caroline, não. Antonelli conseguiu contê-la desesperada. A impulsividade é uma amiga traiçoeira. Aconselhou com os olhos molhados. Reflita antes de agir. Minha avó me dizia isso sempre. Abriu um sorriso saudoso, abrandando a força das mãos sobre a filha. Ah, minha avó, ela estaria tão orgulhosa de você. Ainda sorrindo, Antonelli se sentou na beirada da cama, chamando a filha para perto de si. Sente-se aqui, vou lhe contar uma história. Caroline lançou um último olhar em direção à porta entreaberta, mas cedeu ao pedido da mãe. Sentou-se sobre o colchão e a ouviu falar de Antonieta de la Chauvenière, sua bisavó, de quem a mãe herdaram dos sobrenomes. Não tivera tempo de conhecê-la, morreu de uma doença nos pulmões, antes mesmo de Elizabeth nascer. Ao menos era o que sempre lhe disseram. Na verdade, explicou Antonelli, só Deus saberia dizer do que ela faleceu após todos esses anos. Riu diante dos olhos confusos da menina. De qualquer maneira, creio que a história desta mulher fará bem a você. Antonieta, quando muito nova, apaixonou-se por Ernest, filho de um duque muito poderoso da época.
Os dois se conheceram numa festividade de um amigo em comum dos seus pais. Conversaram, riram e não demorou até se apaixonarem um pelo outro. Começaram a se corresponder em segredo. Em suas cartas, Ernest declarava abertamente o seu encanto por ela, e Antonieta respondia com o mesmo fervor. 1000 juras foram trocadas, e pareceu-lhes que cada uma se concretizaria quando os pais deles, mesmo sem saberem da existência de tão forte sentimento, os proclamaram noivos. Porém, algumas semanas após a festa do noivado, a praga atingiu as terras do duque. A família de Ernest perdeu tudo, inclusive o prestígio. Na ocasião, Antonieta escreveu uma longa carta para ele, jurando que aquilo jamais afetaria seu sentimento, pois o amor não é feito de ouro, embora meus olhos brilhem como tal quando eu o vejo. Palavras dela. Seu pai, contudo, não pensava da mesma maneira. Tão logo o duque empobreceu, ele tratou de declarar o noivado desfeito. Passou a mão da sua filha a Romião, um homem rude, muito diferente dela, porém igual em riquezas. Antonieta continuou se correspondendo com Ernest. Então, a jura mais importante foi trocada. Prometeram um ao outro que tudo o que haviam sonhado juntos haveria de se realizar. É claro que ela chorava todas as noites e Ernest, por vezes, duvidava que conseguiriam. A chama da esperança, no entanto, permanecia acesa. Meses mais tarde, a mãe de Ernest faleceu. Após o luto, o duque decidiu se mudar para terras distantes a fim de tentar reconstruir a vida como vassalo em uma média propriedade. Como ainda possuía o título de duque, conseguiria regalias e privilégios que fariam valer a pena o recomeço. Foi quando Antonieta escreveu sua carta mais triste. Nela, contava sobre seu casamento com Romião. Tentara resistir, mas afinal ambos compreenderam que o amor entre eles era sólido, porém impossível. Com muitas lágrimas, combinaram um último encontro às escondidas no dia do casamento dela. Ernest viajou muitas milhas e chegou à festa por entre as árvores. Antonieta correu até ele e se despediram com um sempre último beijo, seguido de infinitos outros e muitas lágrimas. Nesse dia fizeram um pacto, seguiriam suas vidas como o destino cruelmente lhes impusera, sem mais se torturarem com a lembrança constante daquele amor, que era tão lindo. Não o estraguemos com mais lágrimas, disseram um ao outro, e assim se despediram para sempre. Antonella enxugou os olhos com um lenço antes de continuar. Aquele adeus durou 15 longos anos. Foi nesse tempo que ela teve seus 8 filhos, incluindo minha mãe, a sua avó Constantine, e se acostumou com o desprezo e frieza de Romião, que não arrefeceram, com o passar do tempo. Até que encontrou todas as cartas de Ernest, as quais mantivera escondidas, em um pequeno baú chaveado. Releu todas elas, revivendo cada instante daquele amor, que jamais morrera dentro de si. Após ler a última delas num impulso incontrolável, escreveu uma nova carta para ele. Dizia simplesmente que pensara nele e se lembrara do amor tão lindo que viveram com saudade. Torcendo para que ele não tivesse deixado aquelas terras, onde trabalhava com o pai, pediu a mensageira e confidente para entregá-la. Dias depois, a moça retornou e Antonieta ficou muito triste quando viu o papel ainda em suas mãos. No entanto, não era a sua carta retornada e sim uma resposta. Mas Ernest já não estava casado depois de tantos anos.
Era o que ele explicava na carta. Após seu último encontro com Antonieta, prometera a si mesmo que não se casaria enquanto não conseguisse esquecê-la. E como não conseguira, foi o suficiente para que, numa decisão ousada, ela deixasse a casa, o marido e os filhos, e partisse ao encontro do seu amado sem cavalos nem charretes. Não haveria tempo de terem combinado. Antonieta partiu naquela mesma noite. Ele morava muito longe, mas ela sabia o caminho. E eles se encontraram? Antonelli ergueu os ombros sem saber responder. Aí está o mistério. Nunca se soube se ela o encontrou ou faleceu no caminho. Agiu com a imprudência dos apaixonados, entregando-se ao risco da própria morte, por uma existência que só teria sentido ao lado de uma pessoa. O silêncio permaneceu por muito tempo. Caroline estava fascinada com a ideia da existência de uma mulher tão corajosa e num tempo tão anterior ao seu. Antonelli continuava sorrindo, com algumas lágrimas saudosas escorrendo de vez em quando. Como sabe disso tudo? Perguntou enfim. Diná, a mensageira confidente, revelou essa história às filhas de Antonieta em seu leito de morte, informando reservadamente aquela que seria a minha mãe, a suspeita de que ela poderia ser o fruto vivo daquela história de amor, se é que me entende. O olhar apavorado de Caroline mostrou que sim. Sua avó, por sua vez, contou para mim. E eu estou contando a você. Caroline ainda não acreditava no que a mãe dissera por último. Então quer dizer que o seu avô, o meu bisavô, pode não ser Romião e sim Ernest? Antonelli fez que sim. Enxugou os olhos emocionada. São apenas suspeitas, é claro. Jamais falei disso com seu pai, obviamente. Ou ele pode me rejeitar por eu não ter o sangue puro dos Chauvenier. Revirou os olhos zombando. Mamãe! Uma compreensão pareceu alegrar os olhos da menina. Se for verdade, isso explica porque você não herdou a arrogância de Romião, como as tias do Sul, ou porque Elizabeth e eu somos tão diferentes das nossas primas. Ela abriu a boca. Será possível que esse meu anseio por justiça é uma marca de Antonieta e Ernest em meu sangue? Antonelli já sabia como responder aquilo. Caroline, lembra-se do colar que lhe dei no dia em que sua irmã se casou? É claro! Apertou-o entre as mãos. Não o tiro do pescoço. Este colar pertencia a Antonieta. Foi presente de Ernest. Quando ele ainda era rico, presenteou-a com esta joia no dia em que declarou seu amor. Desde então, o único dia em que ela deixou de usá-lo foi em seu casamento com Romião. Diná alegou tê-lo encontrado no gramado, logo em frente à casa. Antonieta deve tê-lo perdido na pressa da fuga. Caroline continuou olhando para a joia, sentindo que ela se tornava mais valiosa a cada minuto. Foi por isso que o dei a você. Seu temperamento sempre me lembrou muito esta história e creio tê-la repassado à geração seguinte, no momento certo. Lembre-se da lição que Antonieta nos deixou. Se tivesse se apressado em encontrar sua felicidade, talvez tivesse posto tudo a perder. No final, ela teve a oportunidade de viver seu amor tranquilamente, sem ninguém desconfiar
o suficiente para persegui-los. Nunca saberei, mas algo me assegura de que ela conseguiu reencontrar seu grande amor. Caroline estava hipnotizada. Mamãe, é uma história incrível, observou deslumbrada. Mas eu creio não poder me dar ao luxo de esperar agora. O que poderá acontecer a Philip se eu não corrigir rapidamente o que criei? Você deve admitir que foi impulsiva. Inventar aquela história sem pensar nas consequências. Enfim, para o feito que não pode ser desfeito, existe sempre a sorte de uma nova boa ideia. Para isso, você sabe, é necessário paciência. Caroline sorriu, apesar de ainda se sentir triste. Antonelli beijou sua testa e levantou-se. Vendo a filha ainda apreensiva, segurou seu queixo carinhosamente. Não interessa o que fará, nem como. Tudo o que peço é que pense com muito cuidado, antes de qualquer atitude. Lembre-se que você só existe porque sua bisavó esperou chegar o momento certo para agir. Piscou para a filha e deu-lhe as costas, mas seu coração de mãe temia pelo futuro da menina. Liberdade, no entanto, também significava aquilo, deixar os filhos cometerem os próprios erros. Caroline a chamou antes que saísse do quarto. A senhora parece gostar tanto do exemplo de Antonieta. Como continua suportando viver com o papai? Antonelli fechou os olhos com a expressão serena, porque a sua bisavó sorria no momento em que disse sim a Romião. Deixou Caroline com aquela intrigante interrogação, reforçando antes de fechar a porta: cuide bem da sua história, minha filha. No final das contas, ela é sempre tudo o que nos resta.